Fala pessoal, começando agora o nosso módulo 5, em que falaremos um pouquinho sobre taxa real de juros. Quando a gente fala de taxa real, obviamente a gente vai falar um pouquinho aqui de inflação e deflação. Só que não é difícil não, tá pessoal? Vamos lá para primeiro fazer a caracterização aqui do que vem a ser a inflação. Coloquei ela bem definida aqui, mas você vai entender de uma forma mais tranquila. Ó, imagine que você vai em um determinado mercado e aí você chega lá e você encontra o preço das carnes muito caro. Aí eu pergunto para você, isso é inflação? Porque a inflação, ela significa que é o aumento generalizado dos preços. Isso não é inflação. Por quê? Porque você viu o preço alto apenas em um único produto, somente na carne. Agora, se você chegasse lá, você olha, ó, óleo tá caro, café tá caro, a carne tá caro, itens de higiene pessoal estão caros, transporte aumentou, saúde, vestuário, tudo está aumentando. Aí sim a gente pode falar, ó, que você tem um aumento persistente e generalizado dos preços, e isso de bens e de serviços também. Isso é inflação. E por que que inflação ela acarreta a perda do poder aquisitivo da moeda? Você pode pensar assim, ó, estou aqui em janeiro e eu tenho atualmente R$ 100. Você pode inclusive fazer isso se você quiser toda virada do ano, tá? Anota o preço das coisas que você usa como itens básicos aí de higiene pessoal. Anota aí papel higiênico, pasta de dente, por aí vai, shampoo, tudo que você costuma utilizar. E aí depois você compara, né? Vê com esses R$ 100 que você consegue comprar. Depois você compara lá no final do ano o preço. Esses mesmos R$ 100 aqui vai conseguir comprar muito menos coisa. Por quê? Porque o preço dessas coisas vão começar a aumentar, ó, eles vão aumentando aos poucos até o final do ano, né, com o passar do tempo. Então, por isso que esse R$ 100 seu, ele acaba perdendo poder de compra, ele não consegue comprar a mesma coisa que ele comprava no início do ano, justamente por conta do aumento dos preços. Por isso é importante as pessoas buscarem se proteger da inflação, buscarem aplicações financeiras que pagam pelo menos o valor ali da inflação e mais uma taxa, porque daí você vai ganhar um rendimento real, ou seja, acima do aumento dos preços. Tá bom? Então, inflação é isso, pessoal. Ah, William, pode acontecer o contrário, que seria deflação, ao invés do preço subir, o preço, ó, queda persistente? Pode também. É comum acontecer? Aqui no Brasil costuma acontecer pelo menos uma vez no ano. Então são aqueles meses em que a demanda está muito fraca, as pessoas não estão consumindo, né? Então o pessoal está meio que segurando ali um pouco a onda. E aí o comércio, de forma geral, eles começam a fazer o quê? Reduzir os preços para tentar vender aquele produto que não sai da prateleira, que fica estocado. E aí isso gera deflação. Então a inflação, pessoal, é aumento dos preços e a deflação, ó, é a queda generalizada dos preços, tá bom? Então, a expectativa de queda dos preços gera adiamento do consumo, porque se eu tenho expectativa de que o preço vai cair, não vou consumir hoje, vou deixar para consumir mês que vem, porque vai estar mais barato. E isso aqui acarreta queda na produção e pode aumentar o desemprego, tá bom? Então, quando a gente fala deflação, muitas vezes pensamos, pô, o preço está caindo, é bom. Não, não significa que é bom. Porque pode acontecer isso. As pessoas param de consumir, param de investir, aí com isso a produção vai cair mais ainda, e se o empresário não vende nada, porque todo mundo está adiando o consumo, o que ele faz? Começa a demitir a galera. Isso aumenta o desemprego, tá bom? Ó, taxa real de juros, pessoal, seria basicamente assim, ó. Imagina que você foi lá e realizou um investimento em um título público federal. E esse investimento ele te paga uma taxa de juros anual de 10% ao ano. Esse é o valor que você ganha. Aí você foi lá e viu a inflação do ano em questão e você descobriu que a inflação do ano foi 6%. Aí eu te pergunto, né? O seu rendimento nominal é esse daqui, 10%. Essa taxa ela é chamada de taxa nominal. Só que daí eu te pergunto, qual que foi o seu ganho real ao investir nesse título público? Aí você deveria falar assim para mim, William, ó, eu ganhei 10%, só que como os preços subiram 6%, então na verdade a minha taxa real aqui, ó, ela foi aproximadamente 4%.
nunca vai ser simplesmente subtrair, tá? Eu fiz isso daqui só para você entender que ela ficaria de uma forma aproximada a esses 4%. Ela vai ser sempre um pouco menor do que a mera subtração de 10 menos 6, tá bom? Então isso é taxa real. Esse é o que você efetivamente ganhou ao investir naquele produto. Então, ó, é aquela em que o ganho real é expresso como porcentagem do capital corrigido, descontado o efeito da inflação ou deflação. Quando você vai descontar o efeito da inflação, você faz o quê? Ó? Você subtrai a taxa, né? Só que quando a gente fala de subtração de taxas percentuais, isso é a mesma coisa que falar divisão. Você divide uma taxa pela outra. E quando a gente fala de deflação, você faria o quê? Você teria que somar as taxas. Só que quando a gente fala de soma de taxas, a gente fala do quê? De multiplicação. Tá bom? Eu vou dar uns exemplos aqui para vocês vão entender. Então pode pausar o vídeo, anotar isso aqui e a gente já vai pegar a fórmula, tá? Vou apagar tudo do quadro para não ficar muito poluído. Show! Olha aqui a nossa fórmula. Essa fórmula aqui é a mesma coisa que você falar assim, ó, taxa real é igual 1 mais taxa nominal dividido por 1 mais inflação. Se você fizer isso, né, aí você pode depois, né, colocar aqui entre parênteses, tira esse número 1, porque depois você vai ter que multiplicar esse valor para voltar para a porcentagem, e multiplica por 100. É essa mesma fórmula aqui. Não estou complicando, tá? O menos 1 vezes 100 é coisa básica que você tem que saber. Vamos olhar aqui, então, já nesse exemplo para você entender. Ó. Um capital foi aplicado por um ano, a taxa de juros de 12% ao ano. Ok, então, foi aplicado apenas por um ano e os juros também está ao ano. No mesmo período, a inflação foi de 7. Qual a taxa real de juros? Falou que foi inflação, o que eu tenho que fazer? Usa essa fórmula, que é justamente a fórmula que faz a divisão de uma taxa pela outra, porque daí eu vou subtrair os 12 menos os 7. Quando eu faço isso, ó o que acontece? A minha taxa real, tá aqui, ó, taxa real, aquele R é taxa real, vai ser 1,12 dividido por 1,07. Faz isso daí, você chega aqui no valor, ó, de 0,0467. Na verdade, né, como aqui você já considerou que tirou o número 1. Você chegaria no valor de 1,0467. Mas por isso que eu coloquei, para você lembrar de tirar o número 1. E aí depois você multiplica isso por 100, ó, você chega na porcentagem. Então, se você nem soubesse fazer essa fórmula, se você nem lembrasse disso na prova, você poderia fazer assim. 12 menos 7 é quanto? 5. Aí você olharia as alternativas. Você não marcaria a alternativa número 5 e você marcaria a que tivesse abaixo do número 5. O problema seria se tivesse um 4,67 e, por exemplo, um 4,70. Aí, realmente, se você não souber a fórmula, você estaria ferrado nessa questão, né? Porque aí não tem nem como chutar para acertar. Mas é importante ter esses macetinhos para você saber. Então, é sempre um pouco menor do que a mera subtração. Tá bom? Vou apagar tudo do quadro e agora eu vou perguntar para vocês uma outra coisa, tá? Depois eu explico essa partezinha aqui. Vamos supor que você aplicou o mesmo capital, então a sua taxa nominal ela é de 12%, só que agora tivemos deflação, tá bom? Eu vou representar aqui a deflação pelo PI, que é o que nós economistas costumamos utilizar, tá? Eles colocam J aqui para representar J pequeno, né? Não é o J grande, porque esse aqui seria a representação dos juros. Aí, se você quiser, fica a critério seu. Vou colocar aqui que nós tivemos, então, aqui uma deflação de 5%. Então, vou até colocar aqui para baixo uma seta para a gente saber que caiu o preço. Ou ela poderia vir da seguinte forma, né? Ela poderia aparecer assim, ó, menos 5%. Aí você já sabe, olha, isso foi deflação. Como que você faz o cálculo da taxa real nesse caso? Aí você teria que fazer assim, ó. Vou colocar o R da taxa real aqui. 1 mais 0,12, né? 12% é só dividir por 100. Eu já vou colocar direto, tá, pessoal? Para não ficar perdendo tempo. Então, vai ser 1,12. Só que agora eu não vou dividir. Porque se eu dividir, eu estou subtraindo uma pela outra. Só que agora não foi inflação, foi deflação. O que eu vou ter que fazer? Multiplicar uma pela outra. Então, multiplicar por 1,05. Faz essa multiplicação, ó, 1,12, 1,05. Vamos multiplicar aqui.
5 vezes 2, 10, sobe 1. 5 vezes 1, 5, com mais 1, 6. 5 vezes 1, 5. Pulo o primeiro, aqui vai dar uma sequência de 3, 0, 0, 0, 0. Pulo o primeiro e o segundo, agora vai repetir, porque 1 vezes 1 vai ser a mesma coisa ali. Então, 2, 1, 1. Beleza, ó, 0, 6, aqui vai dar 7, aqui vai dar 1, aqui vai dar 1. 4 casas após a vírgula, então 1, 2, 3, 4, 1,17, 1,176. Aí eu tiro o número 1, né, que aí vai dar 0,176, né? Deixa eu pegar a borracha aqui. 0,176 e multiplica isso daqui por 100. Aí quando eu multiplico isso por 100, eu chego em 17,6%. Beleza? Então você vê que quando a gente fala de deflação, o que eu faço? Eu somo as taxas. Então é como se eu pegasse 12 mais 5%. Então ele daria aproximadamente 17. Só que você vê que ele também dá um pouquinho mais. Então na inflação sempre dá um pouquinho menos do que só subtrair. E na deflação sempre dá um pouquinho mais do que apenas somar. Tá bom? Então tá aí as duas fórmulas que a gente precisa saber, pessoal. A outra, se você quiser anotar, você anota assim, né? 1 mais a taxa real, para você lembrar, é igual a 1 mais I da taxa nominal, multiplicado por 1 mais esse J aqui, que é a taxa de inflação. Isso daqui é a fórmula da deflação. Fechou? Então é isso, pessoal. Com isso, finalizamos essa aula aqui. Aguardo vocês lá na próxima, que já falaremos sobre questões, exercícios de fixação. Lembrando, esse material está aqui no meu site, lá na aba Material, disponível para compra. Tchau, tchau, pessoal. Até mais.